Fala, impressionadores! Bora para mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar como que você consegue atualizar os seus dashboards automaticamente. Então você fez um dashboard, só que eventualmente todo dia ou toda semana vão entrar novos dados e você tem duas opções. Ou atualizar manualmente, ter que ficar atualizando aqui o Power BI, subindo de novo lá o relatório, atualizado e tudo mais, ou você consegue programar horários para fazer isso de forma 100% automática. E é isso que eu quero te mostrar na aula de hoje. Para a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque assim você me diz que esse é um tipo de conteúdo que você gosta, de como deixar seu trabalho mais produtivo, seu trabalho aqui no final dos relatórios muito mais eficiente. Então senta o dedo no like e bora para o conteúdo. Bom, vamos lá. E só lembrando que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo o link do arquivo da aula para você conseguir praticar o passo a passo junto comigo, inclusive um PDF que eu vou comentar contigo na aula de hoje para te mostrar exatamente como que funciona a ferramenta que a gente vai usar para fazer essas atualizações automáticas. Então vamos lá, de forma resumida primeiro. O que a gente faz depois que a gente termina um relatório para a gente entender como é que vai ser esse fluxo de automatização da parte de atualizar ele? Bom, assim que você termina o dashboard aqui no Power BI Desktop, né, no seu arquivo do Power BI no seu computador, a gente tem que subir esse relatório lá na nossa conta do Power BI Online. Então, tem que ter a conta lá no app.powerbi.com. Se você ainda não tem uma conta, não tem problema. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de uma aula que te ensina a criar essa conta de graça. Então depois dessa aula você pode criar. Mas a ideia é a seguinte. Você termina o seu dashboard, você faz o que a gente pode publicar ele lá na sua conta do Power BI Online. E feito isso, você vai ter três coisas, né? Você vai ter a sua base de dados original, que você usou para alimentar o seu dashboard. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um dashboard de compras. Então eu tenho a base de dados com o histórico das compras. Primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho o relatório no Power BI Desktop. E terceira coisa, eu tenho o relatório lá no Power BI Online. Só que um problema que a gente tem é o seguinte. Uma vez que você publica o relatório do Power BI Desktop lá para o Power BI Online, como que funciona o processo de você atualizar as suas informações? Vou publicar aqui só para a gente ver certinho. Então estou aqui com o Power BI Desktop, vou clicar aqui no botão de publicar. Se você não tiver feito o login ainda, ele vai pedir para você fazer o login com aquela conta que você pode criar de graça. E aí eu vou publicar aqui, por exemplo, na minha pasta chamada Meu Workspace. Vou clicar aqui no botão de selecionar e ele vai terminar de publicar. Show! Publicou. Então se eu abrir a minha conta aqui no app.powerbi.com, eu vou abrir aqui minha conta do Power BI Online, venho em Workspaces e venho na minha pasta de trabalho aqui no meu Workspace. Então ele publicou, tá vendo aqui, ó, dashboard de compras. Primeiro, quando a gente publica um relatório no Power BI Online, ele separa em duas partes. No relatório em si, que são os gráficos, e no que ele chama de modelo semântico, que é o conjunto de dados por trás do relatório. Todas as tabelas, todas as informações, todas as fórmulas que a gente fez, relacionamentos, e assim vai. Então, se eu quiser ver o relatório, vou clicar aqui no botão do relatório e eu vou conseguir visualizar de forma online ele. Então, a princípio, tudo certo. Só que imagina que lá na minha base de dados, por exemplo, aqui na minha tabela de compras, imagina que tenha acontecido o seguinte, eu acrescentei novas informações, surgiram novos dados aqui. O que eu teria que fazer? Bom, atualmente, o que eu teria que fazer é, se eu tiver novos dados, eu teria que ir aqui no meu Power BI Desktop, clicar aqui no botão de atualizar e publicar de novo. Ou seja, um trabalho meio manual aqui de eu ter que ficar atualizando direto aqui pelo Power BI Desktop e depois substituindo o arquivo no Power BI Online, então fica um rolê danado. Então, existe uma forma da gente simplificar isso, conseguindo justamente permitir que a gente atualize os dados direto pelo Power BI Online, sem precisar ficar clicando no botão de atualizar no nosso programa do Power BI. Eu consigo clicar no botão de atualizar aqui direto pelo Power BI Online. Vindo aqui, ó, se eu estiver no meu Workspace, eu tenho do lado do modelo semântico, ou seja, do lado dos dados por trás do relatório, eu tenho esse botão aqui de atualizar, tá vendo? Só que esse botão de atualizar, ele só funciona se a gente tiver um programa instalado. E o programa que a gente tem que ter instalado, ele se chama Gateway de dados. Então a gente vai instalar esse programa, eu vou te mostrar como que ele funciona, e aí a gente vai conseguir usar ele para atualizar os dados pelo Power BI Online e também para fazer aquilo que eu comentei de botar para atualizar automaticamente, ou seja, de eu conseguir programar horários para ele atualizar sozinho, sem eu precisar clicar. Show? Beleza. Então, vamos lá, seguinte.
Antes da gente, de fato, instalar esse tal desse gateway que eu comentei, eu só quero te mostrar mais ou menos qual que é a ideia dele, como é que ele funciona. Então, o gateway, ele é basicamente uma ferramenta que você instala no seu computador que te permite atualizar os dados direto pelo Power BI Online, sem você precisar ficar atualizando o seu arquivo do Power BI Desktop. Então, ele funciona basicamente como, digamos assim, uma ponte entre a sua base de dados original, a sua planilha do Excel, o seu banco de dados e tal, e o Power BI Online. Então, uma ponte entre os seus dados e o Power BI Online. Então, as vantagens são duas. Basicamente, você consegue atualizar os dados direto pelo Power BI Online, que nem eu comentei, de usar aquele botão de atualizar. E segundo, você consegue programar atualizações automáticas. Beleza, então qual que é a lógica aqui por trás? Que nem eu comentei agora há pouco, a gente tem as nossas fontes de dados. Então, você tem aqui a sua planilha de Excel que você usou para alimentar o Power BI, ou você tem os dados de um arquivo CSV, né, um outro tipo de Excel, ou você tem ali banco de dados, um SQL da vida, ou você tem vários arquivos que vieram de uma pasta, e aí você levou lá para o seu Power BI Desktop, ou seja, para o seu programa, para o seu arquivo do Power BI, para fazer o relatório. Por enquanto, até aqui, você está dentro do seu computador. Então aqui é tudo o arquivo local, por isso que eu coloquei aqui nessa faixa de baixo, que é o arquivo local. Só que uma vez que você publica no Power BI Online, os seus dados não estão mais guardados, os dados eles passam a ficar armazenados também lá nos servidores da Microsoft, ou seja, na sua conta do Power BI Online, no servidor da Microsoft lá em São Paulo. Então, você vai ter tanto o seu conjunto, os seus dados, né, o modelo semântico, quanto o seu relatório salvos lá na sua pasta de trabalho dentro do Power BI Online, lá no seu Workspace. Show! Só que qual que é o problema que nem a gente comentou? Atualmente, para atualizar os dados, o que você tem que fazer? Bom, a sua fonte de dados alimenta o Power BI Desktop, o seu arquivo, e o Power BI Desktop alimenta o Power BI Online. Só que isso dá esse trabalho, né, de você ter que atualizar o Power BI Desktop para depois publicar de novo a versão atualizada no Power BI Online. Só que é justamente para isso que vem o tal do Gateway, porque o Gateway ele consegue ser essa ponte para levar direto os dados aqui do nosso computador lá para o relatório do Power BI Online sem precisar atualizar o Power BI Desktop. Então é para isso que funciona o Gateway. E o Gateway, só para você saber, existem dois tipos de Gateways que você pode baixar. Existe o Gateway pessoal e existe o Gateway corporativo. Então ele chama de modo pessoal ou modo padrão, que é o Gateway Enterprise, corporativo, enfim. Mas basicamente o nome é modo pessoal e modo padrão. O modo pessoal, basicamente qual que é a diferença? De forma simples. O Gateway de modo pessoal, ele funciona para só você usar, beleza? Então, só uma única pessoa, só a pessoa que baixou o Gateway, só a pessoa que baixou aquela ferramenta vai conseguir usar essa ferramenta para atualizar o dashboard. Agora, Salom, eu preciso que várias pessoas na minha empresa possam ter a possibilidade de atualizar o dashboard. Então, por exemplo, se eu não tiver, eu quero que, o João atualize, eu quero que o Diego atualize, eu quero que a Camila atualize e assim por diante. Aí você instalaria o Gateway Enterprise, né? O Gateway do modo padrão, que aí todas essas pessoas instalariam e poderiam atualizar o dashboard sem depender de uma única pessoa. Show! Mas, basicamente, se só você for atualizar o relatório, a forma mais simples possível é com o Gateway no modo pessoal. Então eu vou te mostrar agora como é que faz. Bom, então agora eu vou te mostrar como é que baixa a ferramenta, como é que usa o Gateway e tudo mais. Só que antes disso, você precisa garantir que o seu arquivo do Power BI está certinho. O que eu quero dizer com isso? Se você abrir o seu arquivo do Power BI, ele vai estar funcionando tudo certinho. Então, se você não baixou, lembra de baixar aqui na descrição. Então, eu deixei a base de dados, eu deixei o gabarito, eu deixei o relatório, né? E eu deixei o PDF com essa explicação que eu acabei de te mostrar aqui. Só que o que acontece é que você precisa ter o relatório conectado na sua base de dados, no arquivo de Excel. Só que no seu computador ele não vai estar, porque o dashboard foi criado no meu computador. Então, o que você tem que fazer para o seu Power BI reconhecer onde está o arquivo de Excel, que isso é fundamental. Você precisa vir aqui na guia página inicial, depois aqui em transformar dados, ele vai abrir o Power Query para você poder fazer edições. E aí, no seu caso vai estar dando algum erro nesse sentido aqui, tá vendo? Não foi possível localizar o arquivo e tudo mais. Então, para ele localizar o arquivo, você vem aqui em configurações da fonte de dados, clica no arquivo, vem aqui em alterar fonte, clica em procurar e aí você seleciona o arquivo onde está ele no seu computador. Show! Então, ó, compras, abrir, ok, fechar. E aí, ó, só clicar aqui no botão de atualizar, que ele já vai reconhecer certinho onde está o seu arquivo. Você clica aqui no botão de fechar e aplicar e tá tudo certo. Beleza. E aí, com isso, com essa modificação que a gente fez, agora o arquivo do Power BI, o relatório está 100% certinho. Então, agora a gente pode publicar o relatório lá na nossa conta do Power BI Online. Tranquilo? Eu tinha publicado antes só para te mostrar
que ele aparecia lá no Power BI Online, mas agora eu vou publicar que ele já está tudo certo, ele já está conectado na fonte de dados e tudo mais. Então vou publicar, vou clicar aqui no botão de salvar, que ele pede para salvar as alterações, vou colocar lá no meu Workspace e vou selecionar. No meu caso, como eu já tinha publicado esse mesmo relatório, ele só vai pedir para eu substituir. Então vou clicar aqui no botão de substituir. Show! Então como que agora eu faço para instalar a ferramenta enquanto isso? Eu vou vir aqui na minha conta do Power BI Online, então app.powerbi.com. Você vai clicar aqui na seção de downloads e você vai ver aqui ó, em Gateway de dados. E aí ele vai abrir essa página aqui, ó, conecte a fonte de dados locais com um Power BI Gateway. Então, essa ponte ali entre os dados e o Power BI Online. Então lembra que tem o modo padrão, o modo pessoal, então, o modo pessoal e o modo corporativo. Vamos clicar aqui no modo pessoal que vai ser o mais simples de usar e super atende a gente aqui. Então, ó, On-Premises Data Gateway, você vai aparecer aqui na seção de downloads, vou clicar aqui no botão salvar. No caso já até tinha baixado, então ele está perguntando se eu quero substituir o arquivo, sim, porque eu já tinha baixado, mas eu desinstalei para fazer aqui com vocês nessa aula. Show! Então ele vai fazer o download aqui, assim que terminar de fazer o download, pode ser que demore um pouquinho porque ele é relativamente pesadinho aqui, ó, tem mais de 500 megas, mas já foi aqui rapidinho enquanto eu falava. Então eu vou clicar aqui no arquivo, que vai estar na sua pasta de downloads também, e ele te pergunta em qual pasta você quer armazenar esse programa, porque ele é um programa que vai ficar aberto no seu computador. Então, vou deixar aqui no lugar padrão que ele já colocou, vou clicar no botão de aceitar e clicar no botão de instalar. Então agora é só esperar essa instalação aqui que ele faz. Show! Terminou a instalação aqui agora, ele fala o gateway já está configurado. Aí agora o que a gente precisa fazer é entrar com a nossa conta do Power BI online, porque essa conta é que vai ficar vinculada para ele conseguir reconhecer e para conseguir fazer o login para o funcionamento dele ficar certinho. Então vou colocar meu e-mail aqui, @alonpinheiro, #treinamentos.com. No seu caso, você vai colocar o mesmo que você fez o login lá na sua conta. E feito isso, ele fala aqui, ó, o gateway está online e pronto para ser usado. Show de bola. Então, a princípio agora, o gateway já está funcionando, já está online. Beleza. Só que se eu vier aqui na minha conta do Power BI Online e já tentar clicar aqui ó, no dashboard de compras e clicar no botão de atualizar, olha só o que vai acontecer, ele vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque não basta você instalar o seu gateway, você precisa conceder o acesso da base de dados para o gateway. Então você tem que virar no Power BI e falar, ó, Power BI, tá vendo essa ferramenta que eu instalei, esse gateway? Eu quero que essa ferramenta tenha acesso a essa base de dados de compras para poder alimentar o meu relatório no Power BI Online. Show! E aí como que eu faço para conceder acesso dessa base de dados para o gateway? Isso vai ser simples, ó. Você vai voltar lá no seu Power BI Online e aí, aqui onde está o modelo semântico, né, o conjunto de dados por trás do relatório, você vai clicar nos 3 pontinhos, depois você vem em configurações e agora em configurações, olha só, você vai vir aqui em, primeiro, conexões de gateway, e aí você vai conectar o seu gateway, no caso eu já tinha até 2 instalados, mas ó, então gateway pessoal, beleza, então você vai selecionar ele, vai garantir que ele está selecionado certinho, e depois você vai vir aqui em credenciais da fonte de dados, tá vendo que está aqui ó, do lado da tabela, que é a tabela de compras, tá esse símbolozinho aqui, quer dizer que ele ainda não está com credencial, ou seja, ele não está liberado para o gateway ter acesso a essa base de dados. Mas você vai clicar aqui em editar credenciais, e aí você só tem que selecionar o que ele chama de nível de privacidade para esses dados. Então, se são dados que são privados, ou seja, só você vai ter acesso, ou organizacionais, então a empresa toda, em tese, pode ter acesso a esses dados, ou então públicos, se forem dados públicos aqui que você pegou, sei lá, do IBGE, por exemplo, ou dados do governo e tal, mas são dados organizacionais. Então, vou clicar aqui em organizacional, clicar aqui no botão de entrar, e aí ele já vai fazer a liberação do arquivo aqui para dentro desse gateway. Show! Então, a princípio, está liberado o acesso. Então, agora, se eu fizer alguma atualização, eu posso vir aqui direto no botão de atualizar. Vamos testar para ver se isso vai dar certinho? Olha só. Então, vou voltar aqui na minha tabela de compras e aí vamos incluir alguma informação para a gente ver isso refletindo lá no nosso Power BI. Então, só para garantir que vai funcionar certinho, deixa eu abrir o relatório para ver como que ele está atualmente e a gente vai fazer alguma mudança na base de dados e ver se vai refletir aqui. Ó. Então, o custo total está de 3,62 milhões de reais aqui. Então, beleza. Vamos lá. Então, vou voltar aqui. Vou lá na última linha. Então, Ctrl+C para baixo. E vou colocar uma informação aqui. Na verdade, eu vou copiar essa última linha aqui. Ó, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, eu vou colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui esse preço original. Vou colocar um preço que a gente pagou. Imagina que a gente tenha pago um preço muito alto. Na verdade, eu vou deixar esse preço. Só que imagina que a gente comprou 10 mil unidades desse cara. Então, a gente comprou, botei até 100 mil. Não, 10 mil unidades desse cara e pronto, tudo certinho. Então, sem desconto nenhum, tudo certo.
Aí agora, qual que é a ideia? Na verdade, a única coisa que eu tenho que ajeitar aqui também é o total pago. Então, o total pago vai ser, vou botar aqui ó, na continha, 10 mil vezes esse cara aqui, vezes o preço original. Na verdade, o preço original não, porque pode ter desconto. Então, vou botar aqui a quantidade vendida vezes o total pago, que é essa célula daqui. Então, basicamente, multipliquei a célula da quantidade comprada vezes o preço pago. Show! Então, tá aqui a quantidade nova. Vou salvar aqui a planilha, vou fechar. E aí, agora, para a gente atualizar, o que a gente tem que fazer? Voltar aqui no meu Workspace, eu tenho que atualizar, eu não atualizo o relatório, eu atualizo o modelo semântico. Então, eu vou clicar aqui no botão de atualizar agora, e para que ele já está carregando aqui do lado. E aí, essa atualização ela pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do volume de informações, dependendo às vezes da sua conexão com a internet e assim por diante, mas geralmente ele vai relativamente rápido. Eu já terminou de atualizar em alguns segundos. Vou clicar aqui agora no dashboard de compras. E você fala assim, ué, Alon, não atualizou nada. Calma, na verdade é só pelo seguinte, como a gente já estava com o relatório aberto, ele ficou meio que salvo nessa visualização. Então, como eu já estava com o relatório aberto, a única coisa que eu tenho que fazer é vir aqui no cantinho direito, olha só, no cantinho direito, e atualizar a visualização aqui. Os dados já estão atualizados, só que ele estava, digamos assim, que a gente chama de cacheado, né? Ele estava meio que salvo nessa página. Mas se eu clicar aqui no botão de atualizar, olha só, ele já atualizou aqui o custo total para 3,93 milhões. Produto mais comprado já mudou aqui o aparelho de som. Total pago para o fornecedor aqui e o total pago versus total original aqui, esse gráfico já mudou e tudo já foi refletido automaticamente. Beleza, então a gente fez a atualização, só que de forma manual, só que também mais fácil, aqui direto pelo Power BI Online. Repara, o Power BI, Alon, como é que fica o Power BI Desktop? O Power BI Desktop, ele pode estar fechado, ele não vai estar atualizado. E não importa, porque ele não precisa estar atualizado. O que tem que estar atualizado é o Power BI Online que outras pessoas vão ter acesso. O Power BI Desktop, você só vai publicar ele de novo se você de fato fizer alguma mudança no seu relatório. Incluir algum gráfico, incluir alguma fórmula, excluir algum gráfico, assim por diante. Fora isso, se só tiver mudança na sua base de dados, você pode até esquecer o seu Power BI Desktop. Show? Beleza. Só que agora como é que eu faço para programar horários para atualizar automaticamente? Aí você volta lá no meu Workspace e aqui no modelo semântico, olha só, tem esse botãozinho aqui de agendar a atualização, tá vendo? Agendar a atualização. Do lado do botão de atualizar. Então você vai vir aqui embaixo no botão que vai ter aqui de atualizar, olha só, atualizar. E aí você vai clicar aqui, defina o agendamento de atualização. Você vai ativar, você vai escolher a frequência, se eu quero diariamente, se eu quero semanalmente, então vou colocar diariamente. E aí você vai adicionar um horário. Então vou colocar, por exemplo, que eu quero às 9 horas da manhã que seja atualizado e também quero que seja atualizado às 3 horas da tarde. Então, você pode adicionar, você pode deixar até 8 horários por dia na licença normal aqui do Power BI, seja na licença gratuita ou na licença Pro. Tem uma outra licença que é a licença Premium, que deixa até 32 horários de atualização por dia, que aí é muita coisa. Mas enfim, 8 já está suficiente. E aí você bota aqui para quem que você quer enviar notificação de falha na atualização. Como assim falha na atualização? Para essa atualização acontecer de forma automática, o seu computador tem que estar ligado e ele tem que estar conectado na internet. Então você deixa ele ligado, ele conectado na internet, ele atualiza os dados automaticamente. Por que ele tem que estar ligado e conectado na internet? Porque o arquivo está no seu computador. Então, para o gateway poder alimentar o seu arquivo para o Power BI Online, ele tem que estar ligado com conexão à internet para poder jogar as informações para o Power BI Online. Então, se por algum acaso você tivesse internet ou se o computador estiver desligado, para você receber notificação de que deu falha na atualização, o que você faz? Você bota aqui que você quer que o proprietário desses dados vai receber aqui a notificação, no caso você pode botar outros contatos. Então, por exemplo, posso colocar o e-mail de outra pessoa para ela também receber a notificação de que deu problema, para, enfim, se eu quiser a ajuda dela. Show, vou clicar aqui no botão de aplicar e a partir desse momento, olha só, se eu voltar aqui no meu Workspace, ele já está, olha só, com a data da próxima atualização marcada. Ah, só um cuidado. Tá vendo que eu tinha marcado 9 horas da manhã, agora está 6? Eu tinha esquecido de colocar o fuso horário. Então, vou voltar lá no botão aqui de atualizar, atualizar. E aí agora, aqui no fuso horário eu vou botar fuso horário, cadê? Brasília, tá vendo? UTC-3, Brasília. Vou clicar aqui no botão de aplicar. E agora se eu vier no meu Workspace, ele já até mudou, né? Porque eu tô gravando aqui 1h44, então ele já até mudou aqui para o próximo horário ser o horário das 15 horas. Então assim, você vai estar com o seu dashboard sempre atualizado e basicamente a única coisa que tem que acontecer é, você vai ter a sua base de dados com os novos dados. Então,
tanto coisas novas, quanto se você tiver tirado informação ou ajustado alguma informação, ele vai atualizar automaticamente nesse horário que você programou. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se essa aula foi útil, se essa aula te agregou de alguma forma, senta o dedo no like e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhuma das próximas aulas aqui de Power BI aqui do canal. Lembrando que no final da aula também sempre deixo o link de um mini curso gratuito para caso você queira aprender ainda mais sobre Power BI. Então aqui na descrição do vídeo vai ter o link de um mini curso gratuito para você continuar aprendendo mais Power BI. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.